Vamos colocar em pé para ouvir a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Diz a palavra de Deus: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com eles. E aconteceu que, quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Que Deus abençoe em nós a sua palavra. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos mais uma vez buscar a presença de Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos a Deus pelo privilégio que consiste em estar em tua casa. Estar, ó Deus, reunidos em teu nome e louvar-te, dirigir-te, a Deus, as nossas preces, ouvir a tua palavra e ter o coração reconfortado pelo teu Espírito que chamamos Santo. Unge-nos agora, Senhor, para que ouçamos as palavras que vêm de ti, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em uma das músicas mais bonitas e representativas do cancioneiro popular brasileiro, composta pelo maestro Antônio Carlos Jobim e por Vinícius de Moraes, o título é A Felicidade, e a letra diz mais ou menos assim: Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Dessa forma, os poetas Tom Jobim e Vinícius de Moraes descreviam um dos desejos humanos mais preciosos, que é o de eternizar a felicidade. Mas, na mesma poesia, eles reconhecem que a felicidade não pode ser eternizada. A tristeza, pelo contrário, da qual, curiosamente, a poesia não fala, a tristeza não tem fim. Mas a felicidade, essa sim,
essa termina. E alguém pode estar pensando que o motivo de eu usar a referência a essa poesia seja o carnaval, no qual hoje nós estamos exatamente no meio, né, do período de carnaval. Não, não é. É uma coincidência de datas apenas, porque é possível encontrar traços dessa poesia na narrativa de Lucas, na narrativa segundo a qual há o milagre ou o fato, o evento da transfiguração do Senhor, e essa coincidência se dá em alguns aspectos do texto e da nossa vida. O texto, nós ouvimos a leitura, o texto diz que passados 8 dias daquelas palavras, ora, se nós olharmos nos capítulos anteriores, nós vamos ver a quais palavras o texto de Lucas se refere. Na verdade, as palavras às quais Lucas se refere são aquelas ditas por Pedro, o conhecido reconhecimento da messianidade de Jesus. Quando Pedro diz acerca da figura de Jesus que tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, segundo a narrativa desse mesmo evangelho, nesse mesmo capítulo 9. Cristo é um título, não é um nome. Cristo é a expressão grega da língua original do Novo Testamento, que equivale à expressão Messias do hebraico, que também era um título. Chamar Jesus de Cristo era reconhecer nele a figura do Messias, do Salvador, o Messias esperado na tradição religiosa judaica, tão desejado, talvez como a felicidade cantada na poesia que eu li. Tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Salvador. Essas eram as palavras sobre as quais Lucas dizia ter se passado 8 dias. E há um fato muito significativo que nós lemos hoje, que é conhecido pela transfiguração do Senhor, que aliás dá o tema da liturgia deste domingo. Segundo essa narrativa que se encontra nos 3 evangelhos chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, segundo essa narrativa, Jesus se retirou com 13 seus discípulos, Pedro, João e Tiago, subiu um monte a fim de orar. E nesse monte, enquanto orava, a sua aparência, a aparência de Jesus, se modificou, suas vestes resplandeceram e outras 2 pessoas falavam com ele, e essas 2 pessoas seriam Moisés e Elias. Aqui nós temos uma série de símbolos que falam muito de perto à cultura religiosa do povo no qual Jesus estava, no povo no qual Jesus pertencia. Subir ao monte, buscar lugares altos, é um símbolo muito presente na cultura religiosa, porque é uma espécie de procura de Deus. Todas as imagens, se não todas, mas boa parte das imagens relacionadas à oração, ao encontro com Deus, a uma espécie de mística e espiritualidade, diz respeito a subir em algum lugar. Subir o monte, por exemplo. Nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento, na leitura do Êxodo, uma passagem muito semelhante a essa, quando Moisés vai ouvir as orientações de Deus, também ele sobe a uma montanha. Jerusalém, a cidade sagrada para a cultura judaica, para o judaísmo, é chamada também de a cidade alta, pela óbvia razão que geograficamente ela está em uma certa altitude, mas também porque essa designação remete à ideia de que os lugares altos são os lugares onde você pode mais facilmente encontrar a Deus. Até hoje, alguns grupos religiosos de tradição cristã têm o hábito de subir ao monte para orar. É um símbolo,
E aqui no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, nós encontramos esse símbolo. Um símbolo que está respaldado na religiosa do Antigo, que para nós é o Antigo Testamento. Nós também vemos um outro símbolo, que é o fato de as vestes resplandecerem, como parcialmente aconteceu com Moisés, na leitura que ouvimos do Êxodo. Quando este vai falar com Deus, o seu rosto, suas vestes resplandecem, de modo que ele precisa usar um lenço para poder falar com as pessoas, transmitindo a palavra de Deus, para que elas não fossem impactadas com aquele brilho. Então, mais um símbolo presente no ato da transfiguração, associando Jesus à tradição religiosa, uma vez que, momentos anteriores a este, em dias anteriores, ele havia sido reconhecido como o Messias, o Cristo de Deus. A aparição de dois personagens que também simbolizam bastante da cultura antiga, Moisés e Elias a conversar com Jesus. Moisés é o símbolo do pioneirismo na tradição religiosa. Moisés é aquele que recebe a tradição e a ele é atribuída a escritura da Torá, ainda que criticamente sabemos que não foi Moisés que redigiu os textos que lá estão, mas de uma maneira assim quase que honrosa ou de homenagem, a ele são atribuídos os textos dos 5 primeiros livros da Bíblia, da lei que até hoje é cultivada como a lei de Deus para a religião judaica. Então Moisés é um símbolo muito importante. A outra figura é a figura de Elias, uma espécie de patrono de todos os profetas. Elias tem uma mística em torno da sua pessoa. Elias havia desafiado o poder constituído como coube a um bom profeta, e Elias, segundo a mística e a tradição do passado, não havia sequer experimentado a morte, Deus o havia tomado para si, de modo que ele simboliza, ele é o patrono dos profetas, que é um período muito importante na cultura judaica, na cultura religiosa de então. E com eles, Jesus, o Messias de Deus, portanto, naquela visão, naquela imagem, como se fosse uma pintura, o autor do Evangelho segundo Lucas quer nos mostrar um quadro. Nesse quadro, a completude da história do plano de salvação de Deus, com Moisés, o primeiro dos grandes legisladores do povo, Elias, o patrono dos profetas, daqueles que falavam em nome de Deus, e finalmente a figura da palavra encarnada, o Messias de Deus, que era Jesus Cristo. E aí, no versículo de número 33, não está identificado na transcrição da liturgia, mas é o versículo de número 33, ocorre o samba de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Porque no versículo 33, Pedro diz: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. O desejo de Pedro é legítimo, e eu disse que aqui ocorre o samba de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, porque o que Pedro quer fazer não é cantar o samba, é contrariá-lo. Pedro quer eternizar aquele momento de felicidade. Pedro não sabe que felicidade tem fim. E Pedro carrega, como em outros tantos momentos, muito da personalidade humana, muito da nossa psique, da nossa maneira de reagir às coisas, pode ser visto na figura de Pedro, não só nesse episódio, mas em tantos outros. Pedro é descrito como o apóstolo irascível, alguém que se faz guiar pelas emoções, pela alegria, pela cólera, pelo desejo, e também pela raiva, pela vingança. Ele é assim descrito por muitos trechos dos evangelhos que nós encontramos nas escrituras sagradas, mas nesse momento, Pedro tem um traço meu, teu, de cada um de nós. Ele quer eternizar o milagre, ele quer ficar morando no monte, ele quer construir 3 tendas. Pedro não sabe
que felicidade tem fim. Ora, se um milagre pudesse ser eternizado, ele não seria milagre, porque o milagre é um momento da transformação, é um momento que traz aquele toque de alegria, de mudança na nossa vida. Milagre não é rotina. O que caracteriza e define o milagre é um acontecimento extraordinário, ou seja, fora do comum, que não pode ser previsto ou explicado, precisa ser vivido, mas não pode ser eternizado. Os cristãos, a partir de então, seriam chamados a operar milagres em suas vidas e nas vidas das outras pessoas, e esses milagres precisariam ser vividos, precisariam ser degustados, apreciados, justamente porque nunca, jamais poderiam ser eternizados. Porque a história da humanidade é uma história de tristezas, tristezas que não têm fim. A história de todos os tempos mostra lutas, dores, decepções, angústias, mostra sonhos não realizados, desejos não atendidos, e com cada pessoa que nós conversarmos, ao invés do resplandecer da transfiguração do Senhor, encontraremos relatos de dores, relatos de decepções, relatos de tristezas. Mas aí vem o milagre de Jesus, do Messias, do Cristo de Deus, traz esperança, traz uma voz de consolo, traz um sorriso, traz uma cura. O milagre que o cristianismo propõe é a cura da sociedade que se realiza e se faz a todo momento. Então, ainda que não conhecesse a música do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, Pedro tenta eternizar aquele momento, mas é uma tentativa vã, porque o próprio texto bíblico diz, contudo, ele não sabia o que ele dizia. Ato contínuo, a declaração de Pedro, ao pedido de Pedro, ao desejo expresso das 3 tendas, enquanto ele falava, veio uma nuvem e os envolveu, e eles se encheram de medo ao entrarem na nuvem. É muito interessante também essa figura da nuvem. Em 1 Reis, capítulo 19, o próprio Elias é confrontado com uma nuvem. Quando fugindo da ira dos governantes, ele se esconde em uma caverna e à porta da caverna ele vê passar diversos fenômenos naturais. Chuvas, tempestades, fogos, enfim, ventos fortes. E por último, ele assiste à chegada de uma brisa, de uma nuvem calma. E somente na brisa e na nuvem calma é que estava o Espírito de Deus que o envolveu e o animou a continuar a sua jornada profética. Da mesma forma, aqui no Evangelho, vem uma nuvem que enche de medo os discípulos, os presentes, mas nessa nuvem está a palavra de Deus, que se materializa, segundo o evangelista, dizendo, esse é o meu filho, o meu eleito, o meu Cristo, né? O Messias, a ele ouvir. Quantas são as vezes que nós passamos por situações semelhantes? Passamos por situações de muito conflito, de muita confusão, de muita dúvida. Quantas são as vezes em que o nosso coração estremece e tudo que nós desejávamos seria um momento de paz. Construir a nossa morada em um lugar tranquilo, onde os problemas não pudessem mais abalar os alicerces da nossa vida. Tudo que a gente queria, muitas vezes, é pensar como Pedro, construir tendas, onde a calmaria, o sossego, a despreocupação, ainda que fossem muito simples, de uma vida muito simples, pudessem morar. Tudo que nós quiséssemos, talvez, fosse construir essas tendas na nossa existência, para que nós pudéssemos ter paz. Mas o que nós vemos ao nosso redor é que tristeza não tem fim. E é impossível eternizar esse momento, porque nós somos chamados a conviver em meio à tribulação.
somos chamados não a ficar aqui dentro, protegidos por essas paredes, onde se celebra um culto, uma liturgia que nos agrada e nos conforta, mas nós somos chamados a seguir, nós somos chamados a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, e isso implica em que saiamos desse nosso lugar de conforto, envolvidos por nuvens que nos dão medo, que nos dão insegurança, que nos trazem incerteza. Alguém aqui já experimentou, quem sabe essa figura seja uma figura que possa nos trazer uma ideia mais precisa, dirigir em meio à neblina, ou até mesmo caminhar em meio a uma neblina muito intensa, quando você não sabe o que tem à sua frente, pode ser um pedaço da estrada, ou pode ser um precipício, pode ser um caminho seguro, ou você pode estar ao encontrar a morte. Quando são vedadas as nossas possibilidades de visão, isso nos assusta e nos afasta. É mais ou menos o que sentiram os discípulos de Jesus envoltos nessa nuvem. Mas em meio à nuvem, em meio à tribulação, em meio à dúvida, veio uma voz. Sempre vem uma voz. A voz de Deus sempre vai brotar em meio à insegurança e à incerteza. É a voz que o nosso coração reconhece, que o nosso ouvido reconhece como familiar. É tão bom quando você se sente perdido e alguém chama o seu nome, uma voz que você conhece, imediatamente uma sensação de segurança invade o seu ser. A voz de Deus vem em meio a essa nuvem, como veio tantas outras vezes nas figuras que nós lembramos aqui, na tradição das Escrituras. Essa voz vem, te conforta, como que pega a tua mão e te leva por um caminho seguro. E diz o texto, segundo Lucas, que a experiência foi tão impressionante que eles se calaram naqueles dias e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Eu não sei vocês, mas quando eu presencio alguma coisa muito impressionante, muito interessante, meu maior desejo é contar para todo mundo. Nós queremos compartilhar principalmente as coisas boas. Embora o escritor Ariano Suassuna uma vez tenha dito que coisas boas não interessam a muita gente, mas desgraça sim, né? Experimente contar uma experiência ruim. Você não sabe o que aconteceu comigo. Nessa semana eu tive tais e tais problemas. Todo mundo aproxima o ouvido para ouvir, né? Aumenta aqui, olha, nossa. E quando você vai contar histórias boas, nem sempre, segundo o Ariano Suassuna, você não passa do primeiro dia. Mas de qualquer forma, é um desejo nosso compartilhar coisas que nós conhecemos, que nós ouvimos, que nós presenciamos. E aqui, diz a tradição de Lucas, que eles ficaram muitos dias sem nada comentar. Tamanha a impressão, tamanha a força daquela mensagem. Por isso chamada de transfiguração. Ultrapassou a figura, ultrapassou todas as expectativas. E qual a mensagem que resta? No mundo que sabe que tristeza não tem fim, felicidade sim. A mensagem que resta para nós cristãos é que o milagre trazido pela palavra de Deus se realiza continuamente, a cada dia, se renova, renovando as nossas esperanças. E que em meio às nuvens das incertezas, o medo, a você que atravessa um momento de dificuldade, a uma privação, a uma doença, a uma incerteza, a um medo do futuro, ao que vai ser o amanhã que nós desconhecemos, portanto estamos envoltos em uma nuvem de incertezas. Bem, no meio dessa nuvem vem uma voz, que não é a minha e não é de ninguém, é a voz do nosso Deus. É uma voz que o nosso coração reconhece. É a voz que o nosso coração sabe, capaz de nos guiar por um caminho seguro. Que Deus nos leve por essas trilhas de incertezas e inseguranças. Que Deus nos leve no caminho daqueles que têm uma única certeza, que é de que a tristeza é infinita,
e transforma a nossa palavra em palavra de esperança e de felicidade, ainda que por um gesto de milagre, mas milagre que se renova a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.